Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, como a gente estava falando, a audiência criminal ela foi esculpida para ser, né, uma audiência só, para ser uma audiência una. E a gente pode ver isso também no artigo que eu queria que vocês vissem, que está no artigo 399, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que ali a gente percebe o princípio da identidade física do juiz, que fala que o juiz que fez parte da instrução do processo, ou seja, o juiz que participou da instrução do processo, ou seja, da produção de provas, deve ser o juiz responsável por realizar o julgamento. Isso é até algo até quase que lógico. Por quê? Deve realizar o julgamento o juiz que teve contato com as provas, beleza? Então, por isso, se busca realizar uma audiência una, concentração de atos em todas as... né, concentração de todos os atos em uma só audiência. Outra coisa que eu queria falar com vocês, em relação ao prazo da audiência. Qual que é o prazo para a realização da audiência criminal? O prazo para a realização da audiência criminal é de 60 dias, tá? O prazo para a realização da audiência criminal é de 60 dias. Uma vez recebida a petição inicial, a audiência de instrução e julgamento ela deve ser realizada no procedimento comum ordinário em até 60 dias. Vamos lá, continuando aqui, a gente falou depois da oitiva das testemunhas, depois da inquirição de testemunhas, o que é importante. Depois, o que acontece? São ouvidos então os peritos, tá? São ouvidos os peritos se se o crime, né, se o processo demandou algum tipo de prova pericial, tá? São ouvidos os peritos, né, os especialistas técnicos, ou seja, é dada então palavras aos peritos que eles possam, né, dar ali o seu relatório, né, fazer exposição ali técnica do que aconteceu. Podem ser feitas careações. E aqui que é a careação? É o procedimento de se colocar frente a frente, cara a cara. E quem que pode ser acariado? Pode ser acariado a vítima, tá? E o réu, podem ser acariados testemunhas, podem ser acariados a vítima e uma testemunha, o réu e uma testemunha. E essa é a cariação justamente para tentar encontrar a verdade. Por isso que eu falei para vocês que o princípio ali do processo penal é o princípio da verdade material. Se busca a verdade, tá? Não só daquilo que está no processo. Podem ser feitos também reconhecimento de objetos, reconhecimento de coisas, beleza? Dentro do processo penal. Essa ordem está lá no artigo 400 do Código de Processo Penal que eu queria que vocês dessem uma olhada. O que eu queria falar com vocês? Depois de tudo isso, o que acontece no final da audiência, instrução e julgamento? No final da audiência, instrução e julgamento, depois de oitiva da vítima, né, do ofendido, da inquirição das testemunhas, de se ouvir os peritos, de se ouvir os assistentes técnicos, de se fazer a cariação, reconhecimento de pessoas e objetos. Foi colocado para o final da audiência o interrogatório do réu. Então, depois de todos esses passos que eu falei para vocês, fica para o final da audiência a questão do interrogatório do réu. Ou seja, o interrogatório do réu, ou oitiva do réu, ela não acontece no começo, ela acontece no final. Beleza? Então eu queria que vocês soubessem, no processo penal, o interrogatório do réu acontece no final do processo. E o que é importante a gente falar desse interrogatório aqui do réu? O interrogatório do réu ele foi intencionalmente deslocado para o final da audiência para servir como meio de defesa, tá? Para servir como meio de defesa, mas também como produção de provas. Ou seja, depois que se realizou, né, toda a instrução, busca-se ouvir o réu para que o réu possa se defender de tudo aquilo que antes dele foi apresentado e também para ele produzir as provas. E depois do interrogatório do réu, o que acontece? Aí acontece as chamadas alegações orais, ou chamado debates orais, beleza? O último ato da audiência de instrução e julgamento são os chamados debates orais ou alegações orais, que é o momento em que as partes, né, através dos seus representantes, têm para fazer as suas considerações, fazer as suas fundamentações, debater, né, fazer as suas alegações quanto ao processo.
tanto a acusação quanto para a defesa. É o momento que as partes ali, como regra geral, oralmente, elas têm para falar por que, no caso, nem a acusação, o réu deve ser condenado, e a defesa tem para falar por que o réu ele deve ser, né, entre aspas, né, como regra geral, absolvido. Essas alegações orais, elas têm um prazo, tá? O prazo para as alegações orais é de 20 minutos. 20 minutos para acusação, 20 minutos para defesa, prorrogáveis, tá? Por mais 10 minutos. Então, primeiro, alegações orais da acusação, depois alegações orais da defesa. Prazo de 20 minutos, tá? Para alegações orais da acusação, prorrogáveis por mais 10 minutos. Depois abre-se prazo para alegações orais da defesa, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10 minutos. Detalhe, se tá na acusação tiver, né, no caso, um assistente de acusação, o que é a figura do assistente de acusação? A vítima, né, o ofendido ou seus sucessores podem pedir para se habilitar como assistentes do Ministério Público. Ou seja, nas ações penais públicas, a vítima ou seus sucessores podem pedir para participar do processo auxiliando o Ministério Público. O que eu queria falar em relação a isso? Caso no processo tenha um assistente de acusação, abre-se mais 10 minutos para o assistente de acusação poder falar. E esses 10 minutos também são computados para a defesa, beleza? E outra coisa, se tiver mais de um réu, se tiver mais de um acusado, o prazo para alegações orais é de 20 minutos mais 10 prorrogáveis para cada réu, para cada acusado. Agora, caso haja complexidade da causa, caso haja vários corréus, ou seja, vários acusados no mesmo processo, ou caso haja uma diligência imprescindível ao processo, ou seja, se realizar uma busca, se realizar, vamos supor, achar determinada coisa que vai ser importante para o processo, por exemplo, a arma utilizada pelo crime, ou seja, vai precisar de uma investigação maior em relação ao que aconteceu no crime, ou seja, se houver uma diligência imprescindível ao processo, o que pode acontecer? O juiz ele pode transformar, o juiz pode converter as alegações orais para alegações escritas. E essas alegações escritas elas são chamadas de memoriais. Então, caso haja complexidade na causa, tá? Caso seja uma causa complexa, caso haja vários corréus ou caso haja, tá, diligência imprescindível ser feita, o juiz pode converter, pode transformar as alegações orais para alegações escritas, chamadas de memoriais. Ou seja, é justamente uma peça escrita, tá, feita justamente para substituir as alegações orais. Ou seja, o que seria alegado oralmente à audiência, o juiz abre prazo para realizar isso de forma escrita. Por mais que seja exceção, na prática criminal, gente, é o que mais acontece, tá? O que mais acontece é o juiz converter para memoriais, tá? As alegações orais. Memoriais que devem ser apresentados em 5 dias, tá? Prazo para apresentação dos memoriais é de 5 dias.